Blumenau, que a gente vai falar sobre muitas pessoas aqui da nossa região. Hoje a gente está com o Caco. O Caco é o Caco Waldrich, um dos fotógrafos talvez mais conhecidos aqui da cidade, filho do seu Carlos Waldrich, que tinha antigamente o Cine Foto Carlos, e é com ele que a gente vai conversar hoje. Eu e o Halley, né? O Halley sempre está aqui com a gente, e mais um podcast que a gente está começando agora, Halley. Então é isso aí, Caco, prazer te conhecer. E já conheço a história do teu pai, já fui cliente dele e hoje tenho a honra de te conhecer pessoalmente e a gente falar do teu case de sucesso e contar um pouco da tua história. Caco, você é de Blumenau? Eu sou nascido aqui em Blumenau, né? Sou da classe de 74. 74. Estou com 50 anos, faço 51, uma boa ideia esse ano. Opa! E para mim é uma honra, né? Estar aqui no meio de duas personalidades blumenauenses que fazem acontecer, né? A gente sabe muito bem a história do Serginho, acho que a gente jogou futebol juntos, né, Sérgio? Olha, tinha uns 12 anos, 10 Foi uma anos. época muito legal minha também de futebol, né? Que participei do futebol amador da cidade e futebol de salão também jogamos, né? Então a gente tem uma história bem bacana em termos de curtir essa cidade de Blumenau, né? Então eu tenho uma gratidão enorme, primeiro pela história que o meu pai construiu, né? Que já vem de muitos anos, né? A gente teve comércio de material cinematográfico durante 40 anos na cidade e meu pai formou muitos fotógrafos na cidade, né? Então, na minha família nós somos 11 fotógrafos, 12, se eu não me engano, e todos eles, cada um trabalhando no seu segmento, dentro da família, né? Mas o meu pai foi o precursor, né, da fotografia e eu acabei, por livre e espontânea pressão, Seguindo o caminho dele. Segui o caminho do meu pai, vendo ele em casa, num laboratório preto e branco, revelando suas fotografias, revelando no revelador, no fixador, né, colocando as fotografias. Você passou por isso? Porque passei pela fotografia. Eu trabalhei arte. com isso na impressora paranaense. Isso é um trabalho, pessoal. Revelar, aí passa, lava o material, revela, depois fixa. E isso tem que ser numa cabine escura, né? Com uma luz vermelha, para poder se enxergar lá dentro. E nós revelávamos o filme primeiro, né? Primeiro a gente revelava o filme para poder tirar o negativo. E aí, após o negativo, você levava isso ao ampliador e aí fazia a ampliação da fotografia, né? E aí, então, passava-se pelos banhos de revelador, de fixador, de estabilizador. Depois você pendurava as fotografias, deixava elas secarem, né? Então, eu passei por essa fotografia arte. Isso é arte. Eu podia te fazer uma pergunta, agora sim, sei lá, é uma curiosidade minha. A foto daquela época, comparada à foto digital de hoje? A foto daquela época era foto. Era foto. Era foto. foto. Muito mais qualidade. O que nós temos hoje é apenas uma mídia, né? Qual é a diferença? A diferença ela é muito clara, né? A fotografia arte, ela tinha um processo artesanal e você, naquela época, você tinha curiosidade. Por exemplo, quando meu pai começou a revelar as fotos preto e branco e logo entrou a fotografia colorida, eu lembro que nós mandávamos os filmes para o Panamá para ser revelados. Demorava-se 30 dias para o filme voltar e aí você observar as suas fotografias de um filme de 36 ou 24 ou 12, que eram os únicos 3 carretéis de filme que existiam naquela época. E naquela época 36 poses tinha que durar uma viagem inteira, porque era caro, né? Relativamente caro para fazer uma fotografia. E aí tinha também o diapositivo, né? Que era o filme cromo. Então o filme cromo ele tinha mais qualidade do que o negativo. Era o positivo e o negativo. O positivo a gente colocava na projeção de slides. Não sei se você lembra dessa época. Claro, então, sim. Isso é o positivo. Então a fábrica que eu trabalhava estava muito à frente do tempo, porque ele já era feito lá e revelado lá, só que só internamente, Mas só para a empresa. Para a impressão, você tinha que usar o cromo, que é o positivo. Ele tinha esse processo. Então eu passei por esse processo. Esse processo foi um processo artesanal completo, que durou ali dos anos 80, né, os anos 90. Eu acredito que até 92, 93 esse processo durou. Foi uma época de ouro, assim. Meu pai ganhou muito dinheiro nessa época e a gente passei pelo processo de fotografia. Você mandava para o Panamá, depois a fotografia você revelava no Brasil, que daí tinha a Kodak, a Fuji e o Curte. O Curte
ele foi uma fusão dos dois laboratórios. Foram funcionários que saíram da Kodak, saíram da Fuji e montaram o CURT. O CURT, então, foi o maior laboratório da América Latina, em São Paulo. Então, você mandava o filme na segunda-feira e ele voltava na sexta-feira. Então, a fotografia arte era isso. Era você ter curiosidade, você imprimir as suas fotografias, você montar um álbum, você ter um porta-retrato, você fazer um pôster. Isso é fotografia arte. Eu sei porque, assim, fizeram essa pergunta para mim faz umas 2 semanas antes do Sebastião Salgado falecer. E eu tinha essa visão. E eu vi uma entrevista do Sebastião Salgado e ele relatou a mesma opinião que a minha. Então, quer dizer, a nossa escola foi praticamente a mesma, né? Obviamente com idades diferentes, né? Porque ele é muito mais velho, mas eu vim com a mesma visão. A tua idade? 50. Eu tenho 56. Então eu passei bem antes que você por esses processos. Com 14 anos eu comecei a trabalhar nesse processo aí de revelação, de fixação, e esse negócio de ampliação também, porque tinha que enquadrar ainda no material. Exatamente. E o papel fotográfico era caríssimo, tinha que acertar e acertar, né? Porque se ficasse qualquer detalhe... E o interessante, hoje se fala em pixel, né? Nessa época não tinha pixel. Não tinha. Era filme, era negativo. Naquela época, o filme é por emulsão, né? Então, a partir da hora que você faz o banho da fotografia, você trabalha ele através da emulsão. Então, ele era revelado quando processo positivo, tanto positivo quanto negativo, ele era revelado. Depois daquilo, então, veio a fotografia que você levava na segunda-feira e pegava na sexta, e logo depois veio o processo Sherlab, que era em 1 hora. Que aí foi a febre da fotografia. Foi a revolução da fotografia. Era a febre. Eu lembro que as máquinas de Sherlab eram chinesas e japonesas, Noritsu, ainda, nunca me esqueço o nome. Eram máquinas de fazer dinheiro. Porque assim, eu via meu pai, naquela época não tinha carro forte, então o que meu pai fazia? Meu pai pegava sacos de lixo e colocava dinheiro dentro do saco de lixo, e a gente ia para casa e ele contava esse dinheiro em casa. Porque não tinha-se, assim, digamos, hoje, como hoje, você colocar o dinheiro no banco, guardar, né? Era uma época diferente. Então, era bonito você ter uma capanga e usar aquela capanga com a carteira cheia de dinheiro. Era moral, né? Então, você ia numa Royal da vida, numa Universal da vida com dinheiro e comprava um carro à vista no dinheiro. Meu Deus. Né? Então, era uma época muito bacana. E eu passei por tudo isso. Como é que se diz hoje em dia, os jovens? É o hype. É o hype, né? É o Bitcoin, né? Então, assim, essas coisas assim me marcaram muito. Então, a fotografia, ela tem esse poder de você voltar ao passado, viver o presente e projetar o teu futuro. Ela consegue te manipular dentro desses 3 tempos. E eu sou muito grato por isso, porque o fotógrafo, eu sempre falo para as pessoas que os meus olhos, eles são a janela da minha alma. Então, tudo aquilo que eu vivenciei lá nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, é um pouquinho de experiência. Eu carrego essa experiência e aí eu levo isso para as pessoas. Então, quando eu vou atender um cliente e que eu aperto o meu botão da câmera fotográfica do disparador e eu vou fazer a fotografia, eu estou colocando ali não só o amor pela minha profissão, mas todas as experiências pessoais, profissionais, todos os relacionamentos que eu vivi, os livros que eu vi, os filmes que eu assisti. Então, essas experiências compõem a vida de um fotógrafo. E quando ele faz essa fotografia, eu acredito que ele consegue transmitir, através dessa linguagem, a sua imagem. Então, acaba virando um negócio, né? Uma coisa que eu percebi assim no teu perfil, né? Estou te conhecendo aí, já ouvi falar muito de você, mas não te conhecia pessoalmente. Você tem um perfil de ser do esporte, né? Eu fui jogador de futebol, depois fui surfista profissional. Surfista? Eu tentei surfar, pessoal. Eu comprei uma prancha, longboard, era maior, 3.2 pés, né? Era um negócio enorme, 3 metros e pouco. 9.2, pode ser ou 8.2. Isso, era uma coisa enorme, era muito alto, era 3 metros de altura. Com pés, né? Se mede com pés. Eu passei tanto trabalho. Mas eu morei no Havaí, tanto trabalho. Tive uma história muito bacana com o surf. O surf me levou para lugares que eu nunca imaginava um dia conhecer, né? Então, o Havaí, as Maldivas. Então você conheceu os profissionais do surf? Conheci quase todos. Teco Padarates? Teco, um super amigo meu, né? O Neco, a família Padarates, né? Assim, tenho um carinho enorme por eles, porque a gente se inspirava neles, né? Eu sou da época do Morongo, né? Que era piloto de motocross e surfista. Depois montou a Mormaia. Sim, mora lá ainda, né? Mora lá ainda? Mora lá. Então você deve ter muita foto do esporte, até do futebol, né? Porque você também não é profissional, né, Sérgio?
Eu era do futebol, depois eu fui pro vôlei. Depois um prefeito acabou com tudo. Né? Exatamente. Aí que a gente porque o esporte sempre foi muito forte aqui em Blumenau. Né? Se a gente pegar esse pessoal que tem mais de 40, 45, tu vê que todo mundo fez algum esporte aqui nessa cidade. E foi destaque, né? Não, e sim, fazia por fazer, porque já tinha na família. Eu tinha 2 irmãs que foram campeãs de Jogos Abertos. Aí eu fui para lá também, e era normal a gente ir, né? E o Caco foi para o surf. Eu conheci o Teco e o Neco porque eu tinha uma prima que morava em Balneário Camboriú, e a mãe dele era amiga da minha tia. E eu lembro que eu ia na casa deles ali em Balneário Camboriú, e depois eles saíram de casa e foram para Floripa. Mas você surfou também? Não. Eu tinha uma tia que era amiga da mãe do Teco e do Neco. Mas não conheceu eles na... Não, porque eu era pequeno, a gente ia brincar com eles. Só que eles iam para a praia surfar, nós ficávamos lá. O seu Percy Paderati, que é o pai do Teco, ele trabalhou na Ceval muitos anos. E o Teco... Eles nasceram aqui, né? Eles nasceram aqui. Não, mas você é surfista de pegar aquele tubo, paredão? Sim. Não, então é outro nível. A minha próxima viagem agora, eu estou programando para o ano que vem, vai ser surfar a Pororoca. Cara, isso deve ser loucura, né? Eu tenho uma vontade, tenho um sonho, né? De lá. Não é perigoso? Eu já venho pesquisando já mais ou menos uns 6 anos sobre a Pororoca. Se der errado ali, se cair, como é que sai daquilo? Eu já fui no Amazonas, já vivi dentro de aldeias indígenas próximas e dizem que o contato de um ser humano com a Pororoca é muito mágico. Diz que algo acontece muito... ela acontece muito rápido, mas a energia da Pororoca é um negócio bacana, porque a onda, se você for parar para pensar, a onda também é energia. Quando ela quebra, quando ela faz o tubo, sim, ela tem uma energia ali dentro. Então o yoga chama de pranayama. O pranayama é aquela energia que fica... Tu já deve ter acontecido isso contigo. Tu já percebesse às vezes quando tu tá abaixado e tu levanta de uma hora para outra, começa a aparecer vários pontinhos luminosos? Já te aconteceu isso? Sim. Isso chama-se pranayama. O pranayama para o yoga é a energia vital do teu corpo, o chi, que eles chamam. Quando tu estás com muito ti, isso acontece. Então tu emana, tu exala essa energia. A onda acontece, por isso que as pessoas ficam apaixonadas quando elas surfam. Justamente por causa do ti, por causa eu pergunto energia. Porque eu nadei muito tempo, né? Eu comecei a nadar com 13 anos, nadei até os 20, aqui no Castilho Blumenauense. Aí quando eu estava na praia eu sempre estava salvando alguém, alguma coisa, porque eu era muito bom nisso. E depois eu canalizei isso para o esporte, para o motociclismo. Mas eu te pergunto porque eu sei o perigo que é uma onda. E aquilo ali é uma onda constante, não é uma onda que você vai pegar, ela vai quebrar. Ela vai por muito tempo. E não dá pra cair. E se cair ali dentro? Se cair aí tu... Porque as roupas que já são utilizadas hoje, elas já têm colete de flutuação, né? Então você... pro fundo você não vai, porque a Pororoca é o seguinte, se você for pro fundo você não volta mais. O que é a Pororoca? A Pororoca é o encontro das águas. Não, né? Mas por que dura tanto tempo aquilo? Devido à lua cheia, há uma diferença de maré. Então o que acontece? O mar ele está mais alto do que o rio. E aí quando os dois se encontram, na maré vazante e a maré está cheia, o mar está cheio e o rio está vazando, ele forma essa correnteza. E nessa correnteza ela forma uma onda. Tanto tempo essa onda. E aí como a maré está baixa e a maré alta está entrando, ela vai até... Uma bate na outra e vai indo até chegar no... E vai reverberando. E aí com os bancos de areia do rio, ela vai formando a onda, como no mar. Né? Entrou num banco de areia, ela sobe. Baixou o banco de areia, ela desce. Ela termina. Tem uma boa dica para quem não sabe nadar. Quando você estiver na beira da praia, ou pegar um redemoinho, ou se afogar ali, bater numa onda, não tenta sair. Vai pro fundo, bota as mãos na areia e sai por baixo. Não tenta sair daquele redemoinho, porque você não vai sair. Isso é... Sabe que uma vez eu peguei um redemoinho aqui em Navegantes, eu fiz isso. Desce. Porque eu já Desce tinha porque não consegue sair. Tu sai do lado e tu vê o negócio rodando do lado. É importante, ainda mais que ele é do esporte, tem que saber nadar muito bem, né? Pegar uma... mas assim, quem tá no esporte, no esporte de água, acho que ninguém que faz esporte de água sabe, vai pra lá sem saber. Exatamente. Né? Mas eu sabia nadar e não aprendi a surfar. Aí assim, já é talento, é uma outra... E o surf me abriu muitas portas, assim, né? Assim como Blumenau, que eu acho que é uma cidade pujante nesse ponto, né? Nós tínhamos uma hegemonia muito grande na década de 80 e 90, né?
em quase todos os esportes. Eu acho que o Blumenau foi mas surf, 32. cara, Blumenauense surfista Era muito engraçado, engraçado. quando eu chegava na praia, porque o Blumenau não tem onda, né? Então eu chegava na praia e quando eu competia de igual para igual com os meninos, caras não aceitam. eles não aceitavam. Não aceitam. Então assim, cara, eu fui roubado muitas vezes, em muitos campeonatos. Por quê? Pô, eu não vou dar nota para aquele cara igual, que porque é lá o cara de Blumenau, o cara não tem praia, o que esse cara... Como é que esse cara... E aí eu fui morar pra praia, uma época, fui pra praia, morei lá, para me enturmar com a turma, para conhecer os juízes, para ver qual era a manobra, como é que os caras faziam, tal, e até eu ser um dia vice-campeão catarinense, uma etapa de surf. E aí ali as pessoas começaram a olhar para mim diferente. Opa, aí eu ganhei patrocínio, aí eu comecei a viver do esporte e comecei a viajar com o esporte também, né? Então foi onde eu ganhei o campeonato de surf, que era uma categoria na época Open, que era o General Lee de surf. O General Lee era famosa, né? E aí o circuito final, quem ganhasse o campeonato ganhava uma passagem para o Havaí. E eu ganhei o circuito, cara, e ganhei de caras assim, que até hoje... E aí você começou a viajar? Aí eu fui viajar. E eu acabei indo para o Havaí, conheci o Havaí. E só voltei de lá porque meu coração amoleceu, porque se eu pudesse eu teria ficado lá. Rolou uma paixão. Um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida, né? E tem tudo, né? Tem água, fogo, terra e ar lá, né? Então, tu olha só como a minha história já, com os 4 elementos, já começaram lá atrás, né? Bem mais cedo. Então, assim, nesse ponto eu acho que o surf me abriu muitas portas. Eu tive eu tenho uma gratidão enorme pelo surf, porque o surf me fez ter amigos, me conhecer lugares, culturas diferentes, né? Histórias diferentes. Então, e a paixão pelo esporte. Isso é algo do esporte, né? O esporte te abre um monte de opções, um leque gigantesco. Vai depender de você, né? Mas mesmo do esporte, assim, tu sempre volta para fotografia, né? Então, assim, é uma coisa que, enfim, é como ir pro futuro e voltar pro profissão, né? Aqui em Blumenau, tu sempre foi o fotógrafo, enfim, das melhores festas, dos melhores eventos. Eu fiz muito corporativo, muito evento, e foi muito engraçado, porque assim, para os lugares onde eu fui, e eu sempre levava minha câmera fotográfica junto, então eu conciliava as duas coisas. Eu batia foto, eu fazia o que eu tinha para fazer, mas eu sempre tinha a minha câmera junto. Eu tive uma namorada que ela disse assim: Caco, eu sou grato minha vida inteira por ti, porque quando eu tinha 13, 14 anos, que a gente namorou, que a gente era criança, as únicas fotos que eu tenho são as fotos que tu bateste comigo. Legal, né? Hoje eu me arrependo de muita foto que eu não bati. Então, assim, quando eu falo para as pessoas que a fotografia, hoje o celular é uma coisa muito... eu não vejo ele como uma câmera fotográfica, né? Eu vejo ele como uma ferramenta de mídia. Mas você imprimir uma fotografia hoje, você está imprimindo o teu legado, a tua história. Vai ficar. Foi por isso que eu fiz um livro. E aí o que acontece? No celular você tem todos... tem toda a forma de você gravar um vídeo, fazer uma fotografia, mas para você perder aquilo ali também é muito fácil. O que eu percebo no celular, né, até eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, que mesmo sendo o melhor celular, sendo a melhor qualidade, o melhor zoom, você não consegue fazer uma foto boa. O fotógrafo vai lá e pega o teu celular e consegue fazer alguma coisa ali que fica melhor. Até complementando isso, a gente tem visto, acho que as 2 últimas gerações, desde que a fotografia começou a perder um pouco espaço, o celular começou a tomar conta, mas a gente está vendo agora que está vindo uma geração que vai começar a usar máquina fotográfica de novo, né? Sim. Tem gente que está comprando máquina fotográfica para usar, porque a gente teve 2 gerações que não guardaram nada, não guardam fotos. Era essa a pergunta que eu queria fazer. Essa história essa estrutura para se imprimir uma foto, tu acha que isso ainda volta? Eu acho que volta. Porque eu sou nesse ponto eu tenho uma visão diferente. O marketing, ele trabalha numa espiral. Ele vai, ele sobe, ele busca, ele vai. Quando ele chega lá em cima, que ele não consegue mais encontrar uma história, ele volta para buscar referência lá embaixo. Então eu acho que a fotografia ela vai voltar para isso. É a história da moda, né? Exatamente. Ela vai, daqui a pouco recicla, volta. Então, assim, cara, se tu fores ver a história da Coca-Cola, então, a história da Coca-Cola é nitidamente uma ferramenta, um trabalho de marketing, de publicidade, de propaganda que foi feito para poder implementar, para colocar a fotografia, né? O Papai Noel não era vermelho, né? A Coca-Cola não era servida no Natal, o Natal nem existia, é verdade, né? Então a Coca-Cola ela foi criada num momento, a data do Natal foi criada para existir um Papai Noel para vender um refrigerante. Então eu acho que isso
na fotografia também vai acontecer. E essa nova geração que está vindo está percebendo que o legado e a história foi se perdendo. E eu tenho umas ideias, às vezes meio malucas, as pessoas acham que eu sou teórico da conspiração, mas eu sou muito realista, sou muito pé no chão. E eu leio muito, e eu observo muito o movimento do mercado e o movimento dos empresários, e começo a perceber coisas, sinais, e o mercado vai te dando sinais. Ó, e cuida com isso, olha isso. E eu acho assim que não vai demorar muito, porque o sistema ele vai ter um bug. Vai resetar. Vai resetar. Porque está demais, muito está demais. O mundo em si passou dos limites em muitas das coisas. Não, Caco, mas o que é passar dos limites para ti? Os valores. Todas as pessoas querem ter os seus direitos, mas as pessoas não querem ter os seus deveres. E isso está prejudicando o mundo. E como fotógrafo, eu consigo registrar isso e observar. Eu chego em casa, às vezes, de famílias, quando eu vou fotografar um aniversário, um casamento, um evento em si corporativo, as pessoas estão só com a cabeça parada para baixo, olhando para o telefone celular. Em pleno domingo, a família está reunida numa mesa, às vezes tem 3, 4 filhos, o pai e a mãe, e você vê o filho jogando no telefone celular ou falando no telefone celular, comendo, observando aquilo. Cara, eu olho para trás e vejo aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, e eu começo a perceber que o Chaplin lá atrás ele já foi visionário, ele já viu para onde o mundo estava indo. E hoje eu começo a perceber e observar isso, e ele não estava errado. Ele tinha uma visão além do alcance. Né? Então, é difícil você também conversar com outras pessoas referentes a isso, porque nem todo mundo aceita a opinião. Todo mundo hoje em dia tem a sua opinião formada, né? Eu sempre falo que nós temos ótimos profissionais hoje formados nas faculdades de Facebook, WhatsApp e Instagram. Quando você coloca essa pessoa no dia a dia para conversar, como nós estamos conversando aqui, no mercado de trabalho, acabou a experiência, entendeu? Porque a vivência é que vai te trazer a experiência. Tu não vivendo, e isso era uma das grandes brigas que eu tinha com o EAD, por exemplo. O EAD eu acho muito bacana. Você levar um estudo para um ribeirinho lá no Amazonas, que nunca, jamais teria contato com um diploma universitário. Mas como é que eu vou ensinar EAD, medicina no EAD? Como é que eu vou ensinar odontologia no EAD? Como é que eu vou ensinar fotografia? Se são matérias, se são disciplinas que eu preciso ter a prática. Então, assim, estamos indo para um caminho de que daqui a pouco, e não está muito longe, você não vai mais precisar ir no hospital fazer uma consulta médica. O ChatGPT vai fazer isso para você. E eu vejo, porque assim, eu tenho amigos meus médicos que dizem assim, Caco, hoje você faz uma consulta médica e eu comparo o teu receituário médico com o ChatGPT. E o ChatGPT me dá. Ele busca informação do mundo inteiro, ele faz um resumo compilado e te dá a resposta. Mas que tipo de resposta? Exatamente. Até que grau de resposta? Né? E até onde a inteligência artificial não vai te manipular por isso. Exatamente. Tá entendendo? Porque é tudo muito legal, assertivo, bacana, mas até que ponto a verdade realmente vai prevalecer? Eu queria te fazer uma pergunta antes de tocar num outro assunto aqui. A gente estava ali na fotografia e eu acabei deixando escapar. Qual é a diferença do celular para a máquina? Que aí eles dizem que o teu celular tem 40 megapixels, tem 50, 60. Será que tem isso tudo? Chega na qualidade de uma máquina? Ou tem uma diferença, o pixel de um para o outro? Só para a gente tirar essa dúvida. O que muda, Harley, o que muda são os sensores. Porque o que acontece hoje, o telefone celular, você tem um sensor de, por exemplo, de 1 polegada. Numa câmera fotográfica, você vai ter um sensor de 3 polegadas. Muito maior. Né? Então, o que acontece? Na hora de você fazer uma fotografia, o chinês ele gosta muito de fazer isso, de pegar um sensor grande e dividir ele em 3. E essa divisão dos 3, ele diz, ó, esse sensor grande aqui, por exemplo, tem 30 megapixels. O chinês vai lá, divide em 3 e diz, esse mesmo é 90. Entendi. Tá entendendo? Truque. É o truquezinho dele. Mas, assim, em termos analógicos da fotografia de filme, ela trabalha com outro sistema, que é o sistema de cortina. Né? Não é um sistema de sensor. Então,
existe uma diferença muito E isso grande. vai fazer diferença na hora de ampliar, né? Na hora de fazer os grandes formatos. O grande formato que você vê a necessidade dela. Então tá, agora eu quero tocar num assunto aqui, até eu passar para o Sérgio aqui, ó, que é o livro do Caco. Qual é o nome do livro? 4 elementos e 8 direções. O que significa esses 4 elementos? Eu abri o livro, é impressionante a qualidade do material, das fotos. Não tive a oportunidade de ler o livro. O pessoal pode adquirir esse livro. Esse livro ele está na Blue Livro, no Shopping Parque Europeu e da Rua 15. Hoje você pode comprar ele via internet também, através do site da Blue Livro, bluelivro.com.br/4 elementos, 8 direções. Você digitando lá, você consegue comprar ele e ele é entregue para o Brasil todo com frete grátis. E é capa dura, é hot stamp, né? É um belo livro, né? Então, o pessoal que gosta, né? Até tem história do mundo inteiro, tem fotos do mundo inteiro aqui, fotos de Santa Catarina também, para quem gosta de fotografia, mas vale a pena, porque não deixa de ser uma recordação. Apesar de a gente estar muito tecnológico hoje, a gente tem que começar a guardar esse tipo de material, porque isso aqui é o que vai ficar, né, na história, tanto da nossa cidade quanto da nossa história mesmo. Para quem gosta de história, isso aqui é um belo presente, né? Eu vou mostrar aqui de novo um belo presente para quem quer dar presentear a sua namorada hoje, né? Presente atrasado pode ser, né? Não custa, mas vale a pena, vale a pena. E baseado um pouquinho nisso aqui, o Caco já foi candidato a vereador. Já. Né? Eu acredito que a educação tenha sido uma das suas bases, né? Porque hoje, eu até vi um artigo, um historiador de educação, dizendo que eu até era contra tirar um celular das crianças nas escolas, mas depois que eu ouvi ele falar, porque na verdade, o que está acontecendo? As crianças estão começando a conversar de novo, estão começando a interagir uma com a outra. E eu acabei mudando essa minha percepção de tirar o celular das crianças na escola. Como é que tu vê isso hoje? Eu acho isso sensacional. Primeiro porque vai ajudar a criança a ter um relacionamento interpessoal e intrapessoal. Essa conversa vai ajudá-los. Eu acredito que assim, durante a sala de aula, durante as disciplinas, durante o momento que você está dentro da sala de aula, eu acho que não deve ser usado. Eu acho que ela deve ter o seu momento de recreação, para que ela possa utilizá-lo, né? Mas com regras, né? Como tudo na vida. E essas regras, elas podem ser adaptáveis, como o ser humano também é. Né? Tudo na nossa vida pode ser adaptado. Né? Então, eu acho que o celular ele é uma ótima ferramenta de pesquisa, a câmera fotográfica como registro, mas ele também tem a distração. E é essa distração que pega, né? Porque hoje as coisas estão muito rápidas. Né? A nossa época, eu lembro que quando eu ganhei um campeonato de surf, né? Voltando só lá no surf, eu ganhei um campeonato de surf lá em Mariscal, eu fui no orelhão para ligar para minha mãe, para dizer para minha mãe que eu tinha ganho o campeonato de surf. Que legal, né? Que legal. Através da fichinha ainda e tal, né? Hoje, pô, tu manda um WhatsApp pra tua mãe. Hoje eu fico olhando ali quantos campeonatos que eu participei de motocross e eu não tenho material, não tenho conteúdo. Eu tenho alguma coisa na internet, tenho vídeos, mas não chega nem próximo, né, desses 32 anos de esporte. Então, quanta coisa se perdeu, né? Quanto então, vídeo, quanta imagem. Então, assim, eu tentei compilar nesse livro aqui, né, que é um livro capa dura, invernizado, tem hot stamp, ele foi produzido pela editora Eureka, o Eduardo Reis, um grande amigo meu, lá de Itapema. Foi impresso pela Maxigraph de Curitiba, né? Então, assim, um papel cochê 120, é um livro chique, é um livro, assim, sou suspeito em dizer, mas é um livro que você coloca um livro da National Geographic ao lado e você não vê diferença nenhuma no material. Posso fazer uma brincadeira? Pode. Não custou R$1.000 cada um? Não, esse aqui não custou R$1.000. Não, tudo bem, só para descontrair um pouco. Mas ele tem um valor, né? Um valor simbólico dele. É um ótimo livro. É um ótimo livro, né? Os textos dele também são muito bacanas, assim, então eu tentei compilar dentro dos 4 elementos, porque eu acho... o que é? Os 4 elementos, nós temos os 4 elementos. E 8 elementos. direções. Os 4 elementos, o que é? Água, fogo, terra e ar. Nós temos isso dentro de nós, né? A água, né, que faz parte do nosso corpo, né? O fogo, que está dentro de nós, né? O ar, que é a nossa respiração. Sim. Né? A terra, que é o nosso aterramento. Então, assim, as 8 direções foram os lugares, a bússola, os lugares para onde eu fui. Ah, né? Então, opa, agora sim. Os pontos cardeais, né? Então, são as 8 certo. direções.
Então, o que eu coloquei? Durante todas as minhas viagens, eu fiz mais de 186 mil fotos. Dessas 186 mil fotos, eu tive que compilar em 120 páginas, que era o projeto que eu tinha montado. Então, dessas 120 páginas, eu tive que separar algumas fotografias e correlacionar elas com os elementais da natureza. Então você vai ver fotos do deserto do Atacama, você vai ver da aurora boreal, você vai ver fotos de Washington, você vai ver fotos de Laguna, fotos de Blumenau, você vai ver a missa do padre John Bachmann. Isso aqui é uma foto sua? Isso é uma foto minha. Olha que foto. Isso é nas Maldivas. Bonita. Que coisa linda essa foto. Eu chamo ela de a Mona Lisa dos tempos modernos. Isso foi onde? Isso foi nas Ilhas Maldivas. Esse livro, essa foto, ela estava a 430 metros de distância. Eu usei uma lente 500 milímetros e na hora que ela abriu a janela, que ela estava sem burca, porque eles usam a burca lá, eles são muçulmanos, então ela estava com a burca até... Então não pode tirar foto de mulher. Ah, você pode não pode tirar mulher. foto. Então, ela estava super longe e eu com uma lente 500 milímetros, eu não lembro o que eu estava fotografando, e aí eu estava correndo com a máquina, assim, quando eu corri, que eu passei pela janela, que eu vi ela abrindo a janela, eu voltei. Quando eu voltei... A perfeição da imagem, né? Parece que está na frente da pessoa. E eu estava na velocidade certa, no momento certo. É a história da fotografia. Para você fazer uma boa fotografia, você tem que estar na hora certa, no lugar certo e no momento certo. Impressionante. Porque foto, na verdade, é história, né? Tu guarda a imagem daquela história que tu viveu naquele momento, né? E nada... Tudo que tu viveu na tua vida não é aquilo que tu viveu naquele momento. Cada momento tem o seu momento, né? Eu acho assim, a fotografia, de cada momento que eu coloquei aqui no livro, ela criou... E é um livro impressionante. Ela criou-se uma história. Né? Estou muito curioso para ler esse livro. E essa história eu coloquei em pequenos textos. Não fiz uma coisa grande, não. Eu fiz legendas, porque eu acho que o livro é um livro de fotografia, então eu coloquei legendas, e essas legendas transmitem aquele momento que eu fiz a fotografia. E o que aquilo me trouxe de diversidade cultural, me trouxe da história daquele lugar. Mas você lembra de cada foto, de cada detalhe? Eu gravei, muita coisa eu gravei no telefone celular. Quando não tinha telefone celular, eu levava aqueles gravadorzinhos com fita cassete. Eu lembro deles. Né? E aí fiz com fita cassete, depois com Discman. A gente levava o Discman junto. E aí a gente gravava através de CDs crus mesmo, levava microfone e fazia as gravações. Então, muitos dos relatos eu escrevia também, porque eu levava um diário de bordo. E à noite, quando eu estava nas viagens, antes de dormir, eu parava e escrevia, anotava tudo. E aí, então, por isso, a curadoria dele de ter demorado 2 anos só para escolher as fotografias, porque eu também precisava de fotos que eu pudesse relatar a minha história, que é onde eu posso, digamos assim, deixar o meu legado. Essa foi a grande sacada. Mas eu vejo ele assim como um livro fotográfico que relata experiências vividas durante 30 anos, mas que contam histórias. E essas fotos, você tem elas em HD, em filme? Como é que funciona isso? Digitalizei elas todas. Teve muitas fotos, Ari, que eu gostaria de ter colocado nesse livro, que eu não pude colocar porque os negativos se deterioraram. Então eu não consegui mais limpá-los, não consegui mais digitalizá-los, né? E esse é um grande problema de Blumenau, é a umidade. Umidade. Aqui é mesmo você deixando essa fotografia em um local seco, arejado, a umidade tem um fungo, né? Tem um fungo bem específico para o negativo. O positivo ele come mais. O fungo come mais o positivo do que o negativo. Porque o filme ele tem a emulsão. Ele tem uma camada de cromo, é isso? A gelatina de prata. É a prata, é ali que eles atacam. Nitrato de prata. Nitrato de prata. E esse nitrato de prata, a formiga adora. Se tu botar o nitrato de prata, pode ter certeza que vai ter um ninho de formiga dentro de casa. Um pouquinho dessa história aqui de Blumenau. Aqui em Blumenau sempre teve muitos fotógrafos conhecidos. Teu pai, o seu Carlos, Fotomário. O Jornal de Santa Catarina tinha muitos fotógrafos antigos ali, o Jandir, o Arthur Moser, o Jacaré. O Jacaré está na Câmara ainda. Mas, assim, os fotógrafos, como aconteceu na comunicação aqui em Blumenau, que ninguém fez nada, ninguém guardou nada, os fotógrafos aqui de Blumenau ainda não pensam, de repente, em criar, nem foram um museu virtual, para manter essa história desse pessoal que trabalhou aqui, né? Sérgio, eu tinha uma ideia, já tive uma ideia, já passou pela minha cabeça algumas vezes assim,
de criar a Casa da Fotografia. E nessa Casa da Fotografia, reuni todo o material fotográfico de todos os fotógrafos da região do Vale do Itajaí. E aí fazer um projeto realmente bacana, onde eu possa ter empresas que também me ajudem, né? E aí contar a história da fotografia no Vale do Itajaí. Desde o começo dela, né? Dos primeiros primórdios, né? Até os primeiros imigrantes que acabaram vindo para cá e trazendo as primeiras câmeras fotográficas. E aí então utilizar essa Casa da Fotografia num local onde eu pudesse também dar um curso de fotografia, onde eu pudesse ter cursos específicos para Photoshop, cursos específicos para noivas, né, eventos corporativos, fotos para a natureza morta, enfim. E abrir um leque de opções para isso, e essa Casa da Fotografia ser um ninho. Né? Mas o grande problema disso tudo é o ego dos fotógrafos. Por quê? Porque cada um puxa para um lado. E aí as divergências de opiniões sempre serão muito grandes. Então sempre alguém nesse núcleo vai estar descontente. Mas você disse que isso é um... Isso é um mal do fotógrafo. Não, mas é um mal do fotógrafo da região ou do Brasil? Eu acredito que assim, hoje com a mídia ela é brasileira, mas a nossa região ela tem um cunho mais acirrado para isso, porque a imigração italiana, a imigração austríaca, a imigração alemã, ela é mais forjada nisso. Ela já vem de uma história de vida mais sofrida. E eu acho que isso acabou passando pelo DNA. Eu às vezes tento entender por que Blumenau é uma cidade tão fechada, né? Essa região Médio Vale. Porque, por exemplo, eu ia competir no Paraná, me esperavam com boi no rolete. Exatamente. Eu ia competir no Rio Grande do Sul, eu tinha hotel pago, tinha uma festa de recepção, e aqui um queria ver o outro pelas costas. Eu achava aquilo absurdo, eu ficava percorrendo assim, os outros estados, e aqui sempre foi muito competitivo, até internamente. Sabe? Vou te dar um exemplo, né? Esses dias eu fui almoçar, saí da casa, fui fazer uma visita à minha mãe, saí da casa da minha mãe e fui almoçar. Eram 12h50, eu olhei no relógio, 12h50. E logo perto da casa da minha mãe tem um restaurante, eu parei e disse, cara, vou almoçar ali, porque tem um PFzinho barato, bom, legal, vou parar ali. 12h50, cheguei na porta do restaurante, fechado. Aí eu abri e disse, estão servindo o almoço ainda? Ela disse, não, querido, já fechamos. Eu disse, poxa, mas não é nem 1h da tarde ainda. Mas o nosso horário aqui é até 1h. Aí, tá bom, valeu, obrigado. Fui almoçar em outro lugar. Aí eu parei para pensar, eu falei, cara, se fosse na minha época, dos anos 80, dos anos 90, isso não aconteceria. Quando Blumenau era vista como cidade-jardim, a cidade era aberta. Finais de semana. Sim. Né? Nós tínhamos uma ideia totalmente diferente de turismo em Blumenau. E hoje Blumenau quer fazer turismo, mas eu não vejo Blumenau como uma cidade turística. Quer fazer turismo, mas não tem estrutura? Não tem estrutura. Porque você vai num domingo, você vê restaurantes fechados para almoço. Não, eles fazem né? aquele passeio ali na Rua 15, mas o comerciante não abre. Não pode abrir? Ali é estranho, né? Infelizmente eu vivi isso ali, porque eu já tive um comércio aqui. Não pode abrir. Que turismo é esse? Não pode vender. Ah, é? Não pode abrir domingo. Ah, não sabia. Não. Eu acho que... Tá, mas ele não pode abrir, não pode vender, mas outras pessoas que não têm empresa vão lá e vendem? Infelizmente é uma coisa estranha. Assim, então como é que a cidade vai ser turística? Exatamente. Mas eu acho que uma até Alemanha sem passaporte. Se eu não me engano, isso é até uma lei, não é só local. Eu acho que já é uma lei nacional. Mas você vai para Pomerode, tá tudo aberto. Mas aí eu não sei te dizer. Aí depende do... eu não sei te dizer como é que funciona tudo isso. Mas eu vou dizer para ti, isso tem a ver não só com a gestão, mas isso tem a ver lá atrás, já na ancestralidade. Isso já vem lá de trás. Acho que é cultural. Isso é cultural. Se não for mudado isso culturalmente... Mas a Europa tem em Portugal, eu acho que também tem esse tipo de comportamento. Não, a Alemanha também tem, né? Mas eles intercalam. Eles aí, hoje, esse final de semana tu abre, nesse final de semana tu. Sempre tem 1 ou 2 abertos, né? Então o que acontece? É questão de sentar e observar o que está acontecendo na natureza do local e ver a possibilidade de ter isso. Porque assim, hoje o turista ele chega em Blumenau e ele não tem opções, cara. Eu sei porque assim, a gente fez o Rally Vale Europeu no final de semana e os turistas reclamaram pra gente, né? Que no sábado eles, hoje nós vamos ficar no Rally até sábado e amanhã a gente quer ir para Balneário Camboriú. Então a gente vê o êxodo, né? Tu vê as pessoas saindo
E, cara, eu não acho legal isso, porque Blumenau tem lugares muito bacanas para serem visitados, e eu acho que o povo devia se unir. Agora, você tocou num ponto interessante, que foi o que o Sérgio comentou. Tá, mas é uma lei nacional. Como é que Balneário funciona? Exatamente. Como é que Meia Praia funciona, Itapema funciona, fica tudo aberto? Assim, até falando um pouquinho nisso, eu acho que assim, a cultura, eu acho que muito que a gente não está tendo hoje, eu acho ainda que Blumenau é muito avançado em muitas coisas. Tu que já tentou entrar para a política, não deu certo, mas seria uma boa pessoa para a área de cultura. Porque eu acho que a área cultural dessa cidade, a gente tem perdido muitas pessoas, né? As pessoas não têm não tem gente para administrar a cultura, não para fazer cultura, mas para administrar a cultura, para mudar esse tipo de coisa aqui, né? Mas eu acho que falta muita sintonia também, sabe, Sérgio? Eu acho que tem muita gente com boas características e boa vontade para fazer, mas eu acho que o engessamento do sistema brasileiro, tanto municipal quanto estadual, quanto a nível Brasil, isso acaba engessando de uma tal forma que as pessoas acabam ficando de mãos trancadas, não conseguem fazer. Então eu acho que assim, precisaria ser revisto a Constituição brasileira, né? Precisaria ser revisto várias coisas para que essa sintonia pudesse acontecer. Porque, eu volto a te dizer, às vezes não está somente na mão do poder público resolver isso. Eu acho que a mão, às vezes, está na mão da pessoa, do cidadão, que não faz força para que as coisas aconteçam também. Então a culpa não é só do poder público. Uma vez eu conversei com alguém que trabalhou na Fundação Cultural, ele disse que o problema que tu falou dos fotógrafos também acontece com o pessoal da cultura. Exatamente. O ego, né? Cada um, porque assim, eu acho isso vem da arte. Isso é uma característica de quem é artista. É da humanas, isso é da humanas. Ciências humanas é isso aí. Né? Então assim, falando da casa de fotografia, seria um baita. Imagina ter uma casa de fotografia direcionada para turismo, para poder receber as pessoas. Né? De terça a domingo, por exemplo, né? Então assim, poxa, a gente podia abrir, e outra, pegar um casarão antigo, restaurá-lo, né? Que daí a gente já bate de frente com o IFAM, e daí não, aqui não posso mexer, aqui tu não pode trocar, mas o telhado vai cair, não, mas aqui para fazer esse telhado tu não podes mexer na parede. Como é que eu vou sustentar um telhado se eu não posso mexer na parede? Não pode mexer na parede. Né? Então assim, as leis são muito arcaicas, né, no Brasil. Então, assim, são coisas que eu vejo no dia a dia, porque eu já presto serviço para outros clientes, e eles me falam, Caco, eu gostaria muito de poder fazer isso acontecer, mas eu não consigo porque eu estou engessado. A lei não deixa. Né? Então, isso eu acho que é um grande problema do Brasil. E a nossa região, ela vem não só culturalmente, mas ela tem esse lado da ancestralidade, que daí isso já está enraizado no DNA das pessoas. É possível, né? Até essa questão de revitalizar, de restaurar, aquela casa lá da Itopavazinha, né? Itopavazinha, né? E, cara, fizeram uma restauração que não tem nada a ver com o imóvel, como ele era. Então, cadê essas leis? Ninguém cobrou nada? Outra coisa que era para ser madeira, botaram ferro, era para ser portas de não sei o que, fizeram de vidro. lei. Como é que eles podem e você não pode? Ali na frente do Cinebus tem aquela casa que era o Correios antigo. Ali. Sim. O rapaz que tinha comprado da consultora tinha um projeto muito bacana, fazer um bulevar ali e tal. Eu acompanhei o restauro da casa. O telhado estava caindo, cara. Estava praticamente caindo. E aí o que ele precisava? Ele precisava fazer 2 vigas de sustentação por dentro da casa para poder sustentar um telhado novo, para não cair. Pois o IFAM foi lá e embargou a obra do cara. 8 anos a obra embargada, cara. Como é que o empreendedor que paga um valor que deve ter sido ali 8 milhões, se não me engano ele pagou no imóvel, como é que o empreendedor vai fazer alguma coisa, fazer acontecer, se o próprio Estado não dá esse incentivo para ele? Tá entendendo? E aí entra outras pessoas do município também. Ah, sim. Entendeu? Isso me lembrou, sabe o que agora? O Jornal de Santa Catarina. Não podia ser derrubado porque era patrimônio histórico. Tiraram tudo de trás, deixaram a parte da frente até ela cair. Exatamente. Pô. Os arcos, né? Mas isso aconteceu com aquelas casas ali do lado onde é a Câmara de Vereadores, que teve o Café de Berlim ali, aquelas casas também, ninguém deixou mexer naquilo ali, e elas estão lá até cair. Deixaram para cair. Né? Porque não compensa, Sérgio. Se tu porque for fazer um restauro hoje de uma casa dessa, é milhões e outras. Tu vais ter que usar os mesmos materiais. Aqui eu não duvido que sejam milhões. Então, assim, tu vai ter que usar os mesmos materiais, assim. Então, cara, e quando tu mexe com gente grande... os mesmos materiais não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Madeira, nem pensar. E aí, quem é que acaba perdendo? A população. A cultura perde, a história perde, né? Então, assim,
Hoje eu consigo entender. Quando eu fui candidato a vereador, eu não entendia isso. Mas depois que tu passa por esse processo, parece que tu amadurece tanto, tu começa a conhecer o sistema realmente, como é que ele funciona. Isso aí eu vivi. É. Isso aí eu vivi. Eu também não tinha esse conhecimento. Aí quando eu comecei a participar, entrar em partido, conhecer as pessoas, conhecer o ego das pessoas, o interesse das pessoas, aquilo me transformou, sabe? Eu fiquei mais revoltado ainda. Fica. Porque eu sou do tipo da pessoa, eu sou aquele cara que quer ver todo mundo se dar bem, todo mundo prosperar, todo mundo. Se eu tiver que ensinar, eu ensino. Quando eu competia, não, cara, faz assim, faz assado, eu explicava. Sabe o que os mecânicos falavam pra mim? Pô, tá louco, cara, tu ensina tudo. Tu ensina todo mundo tudo. Eu disse, é por isso que nós somos país de terceiro mundo. Porque lá eles ensinam, por isso que tem cada vez mais pessoas competindo e a coisa se perpetua. E aqui não, aqui todo mundo quer guardar, quer esconder, quer tirar para ele e... Eu chamo de síndrome do Indiana Jones. Né? Que todo mundo quer ter o seu tesouro, mas quer ter ele escondido, não quer mostrar para ninguém. Exatamente, e eu não sou assim. Eu sou o cara que quer todo mundo... vamos fazer esse vídeo aqui. Vamos todo mundo fazer. Vamos trabalhar com esse tipo de arte. Vamos todo mundo trabalhar, vamos ajudar, vamos ensinar o outro, que isso vai melhorar as outras gerações, vai ampliar, vai transformar tudo, né? E tudo é no segredo, no segredinho. E essa é a história do legado, né, Harley? Eu não concordo. Que as pessoas não entendem, né? Que é um legado que tu vai deixar. Nós não vamos deixar de ser terceiro mundo enquanto tiver esse tipo de pensamento. Enquanto a gente estiver pensando dessa forma, eu creio que não, porque tem um lema rotário que eu acho muito bacana, cara, que meu pai ele foi presidente do Rotary Hermann Blumenau. Ele foi presidente fundador do Hermann Blumenau. E eu lembro até hoje que tinha uma frase de Paul Harris que ele dizia assim: Rotary é dar de si antes de pensar em si. E eu levei essa frase sempre junto comigo, cara. Então sempre quando eu vou nos lugares eu tento me doar o máximo possível. Tá, mas aí tu não pensa? Não, eu penso em mim, mas eu me dou, porque o universo ele é muito fantástico nisso. Quando tu solta, tu recebe. Quando tu prende, tu atrapalha. Então, essa é a regra matemática do universo. Quando eu aprendi a soltar, as coisas eu comecei a receber. E eu vejo muitas coisas presas na cidade, em todos os âmbitos. Quando essas pessoas aprenderem a soltar, a cidade vai prosperar. Enquanto essas pessoas estiverem prendendo isso para si, desde o conhecimento, desde a história, da cultura, eu acho que a gente ainda vai continuar patinando no seco. Patinando no seco, isso aí mesmo. Um pouquinho dessa história, né? A gente que viveu Blumenau já há anos, tu que correu o mundo, já passou por vários lugares, como é que tu enxerga Blumenau daqui para frente assim? Como é que tu imagina, para onde Blumenau está indo? Olha, eu vejo Blumenau um potencial muito grande, mas enquanto a mentalidade das pessoas em Blumenau não mudarem, a cidade não vai andar para frente, ela vai continuar da mesma forma. E eu tenho plena certeza que tem muitas pessoas aqui que não querem que a cidade cresça, querem que a cidade continue da forma como está. Só que isso vai ser impossível de acontecer, porque eu tenho plena certeza de que vão vir outras gerações e as pessoas vão ser obrigadas a se adaptar com um novo mundo, uma nova ideia, um novo formato de civilização. E para que isso aconteça, uma andorinha só não faz verão, né? Vão ter que ser várias cabeças pensantes para que realmente consigam ajudar nessa mudança. Porque hoje eu vejo assim, que existe ainda muita manipulação, né? E eu acho que essa manipulação ela prejudica bastante o Blumenau, né? A ideia de você... Eu lembro que quando eu fui candidato, eu fiz um projeto. Eu fui à Alemanha fazer uma exposição fotográfica. Fui fotografar o Oktoberfest, depois fui numa outra exposição fotográfica na BMW. E a gente pegou alguns projetos, tem um amigo meu que pegou alguns projetos do transporte público, dos VPN, né? Então esses VPN faziam, a empresa de VPN só está aqui, ó, esse é o projeto, tem que ser feito dessa forma, a implantação dele, nós levamos todo o material, implantamos o sistema, demos 30 anos de carência para vocês. E aí depois vocês começam a pagar. Então, cara, projeto assim, sensacional. Interligava o centro da cidade inteira, por isso. E somente dos terminais para os bairros é que eram feita
o transporte era por ônibus. Lógico, alguns ônibus circulando, né, no centro, mas só VPN pela cidade e dos terminais para os bairros eram feitos somente via ônibus. E aí aumentaria-se o nível de ciclovias, né, para ter uma mobilidade urbana diferente na cidade. Eu acho que Blumenau ia ser a primeira cidade do estado futurística, né? E um projeto que a gente trouxe, apresentou aqui e foi engavetado, né? Então, assim, não acreditou-se de que Blumenau poderia ser. Hoje, tu imagina quantas pessoas gostariam de vir em Blumenau para andar em Blumenau como uma Amsterdã da vida. Porque Amsterdã hoje, né? Caco, mas porra, é diferente, né? Blumenau, olha o tamanho de Amsterdã, olha o tamanho de Blumenau. Não é por isso. Isso já vem da cultura, né? E aí tu começa a observar, porque quando Blumenau estava sendo fundada, na Holanda estava se criando a primeira faculdade de medicina. Então tu olha a diferença, muita diferença, né, de cultura. Olha quanto a gente está atrasado para isso. Mas já tem gente pensando dessa forma. E gente que está pensando, eu estou pensando nisso há mais de 20 anos. Eu fiz um projeto da Rota das Cachoeiras, lá para a Nova Rússia, para fazer um projeto diferenciado, com visitação ao Parque das Nascentes, com estrada melhorada, com vinícolas, sabe, com coisas que poderiam mudar e expandir o turismo rural, que eu acho que é uma coisa super bacana, descentralizar um pouco da Vila Germânica, mostrar a cidade por completo, por inteiro, fazer uma estrutura bacana nos pontos realmente de referência, né? Por exemplo, o Castelinho da Melma, da Havan, cara, ela é a réplica da prefeitura de Michelstadt. Só tem ele no Brasil, né? E eu agradeço muito ao Luciano Hang por ele ter tido a visão, né? E manter isso, cara, né? Isso, cara, e não é barato, tá? Não é barato. E assim, então, pô, tem que dar os parabéns para ele. Cara, esse lugar ali é lindo. Pô, tem que fazer um lugar instagramável, fotografável. A pessoa precisa entrar ali, fotografar. A prefeitura é um negócio bacana. Um pouco diferente. Até queria te perguntar sobre isso. É a minha visão. Pode ser que eu esteja completamente enganado, errado, equivocado. Mas o que eles fizeram na Rua 15? Aquelas calçadas enormes, com 3 metros de largura para cada lado. Eu não concordo com aquilo. Eu iria manter do jeito que era, para manter a história da cidade, manter tudo, melhorar a pavimentação, claro. E melhorar o fluxo de veículos também durante a semana, para ficar mais fácil, deixar o estacionamento para o comércio, para ser tudo aquecido como era antigamente, né? Porque a cidade não tem mais para onde crescer. Mas a cidade cresce para a região norte. Ela não cresce para a região norte. Já está tudo ocupado lá em cima. Ela só cresceria para o lado do Garcia, mas foi tudo interditado com aquele projeto que não poderia mais mexer no Parque Nacional, sim, o Parque das Nascentes, o Parque Nacional. Então não tem mais para onde crescer. Então pelo menos melhorar o fluxo de veículos, voltar à originalidade da cidade e... Eu não sei, eu não concordo com aquilo. Acho que o maior problema da Rua 15 foi quando tiraram aquela lei do incentivo das casas em Chaimel. Exatamente. Né? Que aí a Rua 15 começou a virar banco e loja de departamento. Sim, e hoje é loja de produto chinês. Produto chinês, né? Então, se estreitar as calçadas, voltar ao tamanho original, manter a característica original da cidade, colocar os estacionamentos de volta, aquecer o comércio, não melhora? Não é uma cidade turística? Não precisa ter comércio para o turismo? E eles estão correndo com o comércio, estão destruindo. Porque uma cidade que quer viver da Oktoberfest, quer viver da Páscoa, não pode só ter loja de celular na Rua 15. Não, e não pode ter só esses dois eventos também, né? Sim. Precisa ter outros atrativos. Precisa se distribuir isso durante o ano inteiro, para que o fluxo de pessoas, esse fluxo torne-se sazonal, né? Precisa existir uma troca. E ao mesmo tempo fazer parcerias com as outras cidades, né? Com empresas de turismo, com as outras cidades, para crescer um fluxo. E eu estou vendo aqui a nossa cidade aqui, Gaspar, vizinha, ali perto das Cegalas, construindo um negócio gigantesco, dá umas 10 vilas germânicas. Por quê? E Blumenau vai ficar no tempo? Vai parar com os seus 400 mil habitantes? É estranho. Olha, Halley, eu vou dizer uma coisa para ti. Duas coisas assim que me deixam muito tristes na cidade, que eu acho que a gente podia estar muito na frente com isso. O Rio podia ser muito mais explorado. Muito mais explorado. E as ferrovias que foram desabilitadas. Sim. Duas coisas assim que você hoje vai, por exemplo,
Kelheim, na Alemanha. Então tem lá um baita barco a vapor, super bonito, reestilizado, um motor super novo, mas a vapor, com aquelas hélices grandes e tal, e o barco faz uma navegação pelo rio de 1h30 até o mosteiro. Lá nesse mosteiro as pessoas desembarcam, almoçam num restaurante, visitam o mosteiro, o lugar é magnífico. Tudo aqui, tudo. Eu não coloquei isso no livro porque assim não competia eu colocar essas fotos porque não tinha nada a ver com o título do livro em si. Mas as fotos que eu tenho desse passeio, sensacionais, eu decolei com o drone de dentro do barco, para ter uma noção. Então assim, cara, é um lugar sensacional. E aí quando você sai do passeio em Kelheim, você já cai numa ferrovia. E aí essa ferrovia, o trem já te leva para Ingolstadt. E Ingolstadt tem a maior plantação de lúpulo do mundo. Então você já visita... Mas assim, coisas que o trem leva 10 minutos, de um ponto ao outro. Então eles interligaram as atrações. Cidades que tu passa que parece o Varno, lá de Indaial. Não tem nada, cara. Só colonizados, lógico, uma colonização de primeiro mundo, né? Que tu vê as casas com calefação, lareira, né? As vaquinhas, né? Mas tudo muito bem organizado, muito bonito, mas assim, é um Varno da vida. Só que organizado, negócio bonito, trem passando no meio da fazenda, com transporte escolar que bota a criança na porta de casa. Eu gosto de passar no Varno, acho tão legal aqui. Eu acho bonito, o Varno é bonito. O barco nós tivemos aqui, né? O vapor Blumenau. Teve, né? Temos o vapor ali. Já teve? Lógico que não pode ser mais utilizado, mas poderia ser feita uma réplica em cima daquele que está até maior. Tivemos até um manezinho, não sei o que, teve um que o Décio fez, shift, né? Mas assim, porque o rio não é navegável. Cara, faz um estudo, vê onde é que estão as pontas de pedra, implode. Claro. Implode. Mas vai afetar a fauna, calma. Faz um negócio bem feito, né? Implode. Faz com que lá na Alemanha eles fazem. Não, e ainda melhora o escoamento da água, né? Porque o IBAMA não permite, porque a Caprena não permite, mas permite outras situações aí na cidade que a gente vê, tá tudo escancarado e aí permite. Tá entendendo? Então, se permite, por que não melhorar a cidade? Então a gente poderia, e aí, obviamente, explorar essas margens do rio de uma forma diferente. Sabe? Entregar para a iniciativa privada e fazer algo bacana. Até com aeromóvel tu podes fazer, até com esses barcos que são movidos que são aqueles ventiladores grandes, assim, sabe? Aeromóvel. Nós temos 3 empresas em Blumenau que cuidam de barcos, de jet ski, para pessoas que vão para Itajaí, para Balneário, exatamente, que poderiam estar usando isso tudo aqui. Aquele edifício América, que ali poderia ser algum empreendimento ligado à área náutica. Até o próprio, eu acho assim um descaso muito grande o que fazem com o América, né? Como ser um clube centenário, né? E ver aquele prédio pronto ali e ninguém toma uma iniciativa, né? Não fazem nada, deixando aquele elefante branco ali. Aquilo ali é a entrada da cidade, né? Aquilo ali poderia ter um projeto totalmente diferenciado, né? Mantendo o América ali e sabe lá o que poderia ser feito ali em cima, mas eu acho que assim, nós temos arquitetos em Blumenau super criativos que poderiam dar uma solução para aquilo ali, interligar aquilo ali com o Museu da Cerveja. Que não querem, né? Parece que não querem. Então, assim, muita coisa muito boa. E olha só, nós somos a 3ª maior economia do estado de Santa Catarina. Exatamente. E as coisas não acontecem aqui, por quê? Acontece em Florianópolis, acontece em Joinville e aqui não acontece. Eu acho assim que a gente olha muito para dentro, assim. Eu que costumo ficar olhando também para fora daqui, lá também não acontece. Eu acho que é um problema nosso de Brasil. Né? Eu acho que engessamento. A gente tem um problema, eu acho que o jurídico, a partir do momento que o jurídico passou a ser mais importante que o resto, a gente começou a travar as nossas coisas. Né? E isso a gente vê nitidamente na escala nacional, né? Você já vê isso, né? Hoje quem manda no Brasil é o jurídico. Né? O executivo e o legislativo, hoje, né, tu não vê os caras fazendo muita coisa, mas o judiciário hoje manda no país. Né? Ele pode até mandar, mas essas questões aí são questões de turismo, cara. Isso aí bota na mão da iniciativa privada, faz. Mas aí não querem votar? Não, aí tem a lei que te proíbe de fazer. Tem mais lei para proibir do que te incentivar. Né? Isso também eu acho. Tá. Isso é uma opinião minha. Tudo bem. A lei te proíbe de fazer. A lei te proíbe de construir a 15 metros do Rio de Ribeirão e alguém vai lá e constrói dentro do Ribeirão. É claro que dá, cara.
Mas aí é que porque dá. alguém fechou o olho. Alguém não é fechou porque, o olho. né? Alguém ganhou, Sérgio. Alguém ganhou? Alguém ganhou. Alguém ganhou, alguém vai se dar bem. Né? Então por que não peita de uma vez e faz a cidade? Aí é que tá, eu acho que a gente falta um líder, a gente não tem mais prefeitos e secretários líderes que encampam isso, né? Acho que o último, eu posso dizer que eu acho que o João Paulo foi o cara que mais puxou para si o poder e disse, não, nós vamos fazer o que ele conseguiu fazer, ele fez. Mas qual foi o outro prefeito que fez? Olha, Renato Viana. Um prefeito que eu não gosto, né, mas que fez a prefeitura de Blumenau, Renato Viana. Aquela prefeitura é maravilhosa, ela está caindo aos pedaços, mas ela é linda. Ela é linda, só falta manter aquilo. Então dá para construir muito mais coisas em Blumenau. Só que parece que não querem, não sei, não tem interesse. Eu acho que assim, eu trabalho com política todos, eu acho que o que dá muito trabalho não querem fazer, dá muito trabalho. Olha, o né? Galegão está caindo, o telhado está descendo. Vai deixar cair aquilo tudo? Você entra lá, tá tudo sujo, tem lixo para tudo que é lado, escondido por debaixo daquelas partes ali, como é que se chama aquilo? É o arquibancada. Arquibancada embaixo. É horrível, horrível. Eu andava de bicicleta lá. E é lindo aquilo ali, então ele faz parte da minha história, da história dele, da tua história. Eu joguei. A gente brincava ali, jogava ali, joguei jogos competia. da primavera ali, cara, no Galegão. De quê? Futebol? Futebol de salão. Você foi profissional de salão? Não cheguei a ser profissional de salão, mas joguei na Sufabril, joguei na BB, joguei... Mas jogar na Sufabril na BB não era profissional? Que na época não era visto, né, como profissional, mas a gente jogava futebol. O técnico era o seu Altemir Antônio. Teve o Maneca também. Teve o Maneca. Tu jogou com o Maneca? Joguei com o Maneca. Então tu foi profissional? O Maneca era profissional? Joguei com o Maneca, depois fui para a Sufabril também. O Marcel jogava lá. Marcel Ribeiro. O meu irmão Zé, jogou futebol de salão, acho que ele tem a tua idade, O Não, Dé, o Jorginho. O Jorginho que foi técnico, inclusive. O Dé que também foi técnico do futsal em Blumenau. Jogasse com o Ninho e o Dão? Joguei. O Jason, meu irmão jogava Jason, Ninho e Dão. Eu meu conheço, irmão Jason jogava Jason. futebol de salão. Claro, conheço o Jason. Pô, que legal, cara. Conheço. Só que o que acontece? Eu joguei até os 15, 16 anos que eu joguei futebol. Depois o surf me chamou mais atenção. E aí eu acabei saindo, né, e fui atrás do surf. Pô, foi um esporte muito mais difícil, né? E tu tem foto dessa época, assim, se fosse fazer um livro de Blumenau com essas fotos antigas, tu teria? Eu teria que fazer uma garimpo. Teu pai deve ter, né? Eu teria que fazer um garimpo daí, né? Deve ter muita coisa na casa de vocês. Garimpo, porque tem muita coisa, mas assim, eu tenho algumas coisas guardadas em álbum, inclusive, da minha infância. Eu tenho uma gratidão enorme pelo meu pai, porque o meu pai fotografou toda a minha infância. Deve ter tudo guardadinho. Minha mãe fazia os albinhos, tudo assim, sabe, cara? Tá tudo lá guardadinho, os álbuns e tal. Eu disse pra mãe, na hora que... obviamente que eu não vou tirar isso de lá agora, porque primeiro que ela não deixa, né? Mas o dia que... Eu sei que um dia que ela não vai mais estar aqui, então esse acervo vai... Mas muita gente deve ter fotos isso de podia Blumenau virar um naquela livro. época. Eu penso em fazer isso mais pra frente. Um livro de Blumenau, da história da cidade. Eu tinha muita foto e meus pais perderam tudo na enchente de 83. Nós perdemos tudo. Meu pai, na época, em 83, nós perdemos a casa no Boa Vista e perdemos a loja. Então, meu pai, uma boa parte da história de Blumenau, dos anos 70, anos 60, meu pai perdeu. Muitos, inclusive, negativos de clientes, de empresas que nós tínhamos como clientes, a gente perdeu. Porque foi uma enchente que foi muito rápida, né? E o meu pai, nós pegava água na Boa Vista, botou, deu acho que 13 alguma coisa, né? A primeira enchente, 14 metros, né? Chegou a 16, né? Chegou água no Boa Vista. Todo mundo esperava Tampou 12. a minha casa, cara. Tampou a minha casa. casa. O rio passa do lado, atrás, do fundo, né? Pertinho. Na minha casa também, eu morava ali Imagina perto da Vila Germânica. Correnteza, cara. E aí, Então, correnteza do rio. Todo mundo tinha o costume de guardar as coisas no sótão. Isso. E aí foi embora Foi tudo. Né? E aí o que acontece? Meu pai disse, não, vamos lá, vamos salvar a casa. E foi muito rápido, não tinha como remover nada? E a loja na Coutiering também entrava água, nós tínhamos o estúdio embaixo, né, no porão, e tínhamos alguma coisa em cima, mas assim, o que tinha embaixo foi tudo. Cara, eu me lembro que eu vi esses dias, tem um perfil no Instagram de alguém que bota uns vídeos antigos de Blumenau, da Rua 15. Eu não sei dizer o nome, mas de vez em quando ele aparece pra mim. Sim, eu já vi esse perfil. Às vezes Blumenau Antiga? Blumenau Antiga, isso aí. Blumenau Antiga. Da onde que ele tira esse material, né? Eu não sei, mas Arquivo isso aí... histórico. No arquivo histórico tem muita coisa. Dona Sueli Petri é um patrimônio histórico da cidade. Aí quando essa mulher falecesse, quando ela... meu Deus, ela tem tudo da cidade, ela sabe tudo sobre a cidade. A Dona Sueli Petri, pra mim, assim, hoje, ela assim, tem um carinho enorme por ela, pelo conhecimento que ela tem, a sabedoria que ela tem e a história, como ela conhece a história do Blumenau. Eu fico pensando, quando um dia que essa mulher falecer, quem é a pessoa que vai tomar o lugar dela?
Porque eu não vejo uma outra pessoa preparada em Blumenau para tomar o lugar dela, para tocar o arquivo histórico da cidade, né? E saber das informações que ela tem, porque assim, meu Deus, eu ainda falei outro dia para um amigo meu, tinha que ter uma pessoa gravando 24 horas por dia, essa mulher. Tudo que ela fala, tudo que ela tem, fazer um filme dela, gravar, ter essas informações, porque isso nós vamos precisar. Mais para frente a gente vai precisar, porque senão a gente vai perder essa história. Porque ela é uma pessoa que ela sabe muito, cara. Muito, 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 muito. Tu pode perguntar qualquer fotografia. Eu prestei um serviço para um cliente um dia de advocacia, ele queria colocar umas fotos históricas. Tá, mas de que época que tu queres? Ah, eu quero da época da década de 50. Eu liguei para a Sueli, tô precisando fazer um trabalho assim, assim, assim. Então, eu tenho aqui. Tens? Tá, eu quero uma desse lugar, desse lugar, desse lugar. Ela disse, eu vou te mandar um arquivo, tu escolhes o que tu quer. Ela mandou um link para mim, com 100, 200 fotos. Cara, fotos assim, magníficas. E aí, obviamente, muitas coisas eles fizeram, escaneamento, e o meu pai, na década de 80 e 90, fez muita reprodução para a dona Sueli. Fotos que já estavam sendo deterioradas, nós fotografávamos, né, porque não tinha esse scanner, né, nós fotografávamos em filme, revelávamos no negativo e fazíamos uma nova ampliação, não perdendo a originalidade da fotografia. Então a gente conseguiu fazer muita coisa. Então muita coisa que ela tem hoje lá, o meu pai doou para o arquivo histórico, uma boa parte do material que precisava ser refeito na época, e eu lembro que realmente do vira e cara, mexe, ele já alguém, pensava lá na frente, né? Que vai ficar para a história da cidade. já tinha gente que vinha do arquivo histórico, fulano de tal do arquivo histórico tá aí, pode descer lá no estúdio. E o cara já vinha com um bolinho de foto e a gente fazia as reproduções. Eu tô aqui te ouvindo, eu tô bastante interessado no teu conteúdo, e aí eu fico pensando, o que a gente fez de errado, né? Porque eu sou blumenauense, você é blumenauense, o que a gente fez que deixou a cidade se perder desse jeito, né? O que aconteceu no meio do caminho? Será que a gente foi curtir a vida, foi festar e deixou cair na mão do inimigo? Eu vejo a cidade se perdendo. Mas a gente é de uma geração, eu acho que a nossa geração foi a primeira depois daquele militarismo. A gente começou a viver um momento diferente em Blumenau. Especial, muita coisa se abriu aqui em Blumenau. E a nossa geração foi quem viveu isso, né? A gente é a geração que saiu do analógico e foi para o digital. Então a gente viveu os dois momentos do mundo, né? Toda a transição. Né? Nós pegamos a Alameda. A Alameda era legal. Nós pegamos o Domingo da Alameda, que era top, né? Era top. Pegamos o matinê do Baturité. Baturité, bem pegamos lembrado. Pegamos o começo do Camorra. Começo da Rivagem. Fim da Rivagem. 1985, eu abri a Rivagem. Então, o Sub. Né? Sub de sábado à tarde, terminava às 11. O Casanova. Saía do Sub e ia pro Blue Lanches. Exatamente. Era o Agito. O né? Casanova era um outro público, era um pouco diferente, mas a gente também ia lá, frequentava tudo, né? Tinha o Geração. Todos Enigmas. Todos os grupos se encontravam no mesmo lugar. Enigmas, essa eu tinha esquecido Enigmas. Na Irmãúcha, né? Ela não é Irmãúcha. Na Irmãúcha. Era um enigma não encontrar alguém armado. Tinha lá no final da Itopava Central. Entrava, mas não saía, né? Como é que era o nome daquele? O ginástico. E assim, né, Sérgio? Eu tenho fotos, por exemplo, a minha mãe, eu até observei esses dias, bati uma foto e postei no meu Instagram, de eu em pé e o meu pai me fotografou no Vapor Blumenau 2. Eu passeava no vapor, cara. O pai levava lá no final de semana para dar um passeio. Para dar uma volta de Vapor Blumenau. Era uma coisa... Era o máximo, cara. Aí meu pai me mostrou umas fotos de uma charrete que tinha na Curtieri, com um bodezinho, que um senhor passeava com aquela charrete, botava as crianças em cima, que pagava um valor, e ele ia até o final da Rua 15 e voltava com a charrete. Isso tem em Pomerode. Isso tem em Pomerode. Uma coisa que se perdeu em Blumenau, que eu senti muito, eu acompanhei, eu estava meio que fiscalizando aquilo, aquele carro que tinha na Casa Royal do outro lado. Você viu de floreira, era uma que floreira. A gente batia foto e depois virou floreira e tinha aquele sombreiro que arrancaram de lá, arrancaram o carro, arrancaram tudo. Aquilo fazia parte da história da cidade. Que não poderia ter sido removido. O seu Rui Ville, que foi um cara assim também muito visionário, né? Mas hoje, em qualquer lugar de Santa Catarina que tu vai, tem um terreno do seu Rui Ville. Quer dizer, não dele, né? Hoje é da família. Mas ele foi um cara muito visionário. Então, para todos os lugares que ele ia,
Praia Brava, Itapema, tem um terreno que eu sei que está em questão judicial ainda da família, que se tu passares ali na BR-101, na reta de Porto Belo e Itapema, tu passou meia praia, tem um Angelone e uma Cassol. Um pouquinho mais pra frente tu vai ver uma reta fora assim que dá lá na praia. E não tem nada construído em cima. Aquele terreno é do seu Rui Willick. Era do seu Rui Willick, hoje é da família. Tu imagina quanto é que vale esse terreno, que vai da BR até na beira do mar. Eu sei qual terreno. Eu me lembro de uma história do seu Rui, que eu tinha um tio que trabalhava na Casa Royal, que ele não permitia que trabalhava depois das 5h30. Que ele achava que hora extra para ele era improdutivo, quer dizer que tu não trabalhou durante o teu período O suficiente. Ele não deixava fazer hora extra. E a hora que ele não estava errado. Não estava errado. Não estava errado. Eu acredito assim que Blumenau tem tudo para dar certo, né? Uma questão é que precisa fazer alguns ajustes entre poder executivo, legislativo, judiciário e um pouco a mentalidade das pessoas que moram aqui. Né? E o objetivo do podcast Blue é justamente esse, é resgatar essas histórias de Blumenau. Até eu tive uma conversa essa semana, tive umas pessoas que me ligaram. Ô Harley, por que você comentou de Gaspar? E eu disse assim, cara, eu considero Gaspar, Pomerode, Indaial, isso tudo para mim é Blumenau. Isso tudo já foi Blumenau, né? Essas pessoas, eu tenho amigos lá, tenho familiares em todas essas cidades. Eu transitei por isso tudo nos anos 80, nos anos 90. Né? Eu não vejo... Né? Para mim é tudo igual. E tem que resgatar essa história. Por isso que o podcast Blue quer trazer, reviver esses momentos, contar essas histórias. O que você fazia na sua infância, na tua idade adolescente, quais foram as casas noturnas que a gente acabou de comentar. Né? Que é legal relembrar isso, cara. O Coliseu, por exemplo. O Coliseu era uma coisa moderna. Do que a gente viveu. Era muito novo, né? Para quem viveu o Baturité. O Baturité era o ápice, assim, do... Eu lembro do Coliseu, a primeira noite do Coliseu, lembro até o dia de hoje, eles tinham feito a implantação do primeiro sistema de cobrança via digital, via computadores. Via computador, eu lembro disso. E aí deu um pau no computador, caiu o sistema tudo, tiveram que voltar na comandinha. Na comandinha. Né, que a comandinha, no Camorra era um sucesso. Eu lembro Camorra, rapaz, o Camorra era sucesso. O Camorra era um sucesso com aquele negócio de comanda, né? Era uma inovação assim na casa. Valmir Beduschi, né? Valmir Beduschi foi para fora, foi para Grécia, Itália, não lembro onde ele foi. Sim, ele veio com uma coisa totalmente... Só que não durou muito tempo, né? Camorra acho que durou 15 ou... 10 anos, mais? Uns 15 anos, né? Porque depois ele vendeu para o Marco Merini, né? Que hoje é o dono do Mortadela ali e tal. E o Braço Merini, que é um grande amigo meu. E aí depois ele vendeu para mais um outro, acho que veio mais um proprietário, e aí depois ele acabou... O Camorra achava muito legal. Mas o charme do Camorra, do começo do Camorra, o charme do Camorra, era a nata blumenauense, as filas que davam pro lado de fora, João Pessoa. Eu ficava fechado toda João Pessoa. Fechava tudo. Eu morava ali perto, eu via o Camorra na janela do meu quarto. Cara, aquilo ali era... E aí eu era de menor, né, quando abriu, então não podia entrar. Eu vou te contar uma coisa que talvez tu não saibas. A Rua Humberto de Campos, ela, hoje, talvez tu vais lembrar, mas tu lembras de que a Rua Humberto de Campos, ela não era reta como ela era ali, né? Não. Tu sabes da Promenor, onde era a Promenor? Sim. Na frente do Angelone. Do Angelone tinha a Promenor. Do lado da Promenor, antes da Promenor ser construída, era o Barrigas. Sim, Barrigas. O lanche dos Barrigas. Porra, era um lanche top da cidade. Ali era o... Como é que se chamava ali? O Galegão, né? O Galegão, ali tem o Galegão, mas e aí, atrás ficava a festa do cavalo. A festa do cavalo atrás. Mas a Humberto Campos, ela fazia uma curva, assim. E o rio, o Ribeirão, aquele Ribeirão ali, ele não fazia aquele curso ali. O Ribeirão, ele fazia uma curva e voltava. Sim. E aí ali tinha, antigamente, a Blumenterra. Isso. E a Blumenterra era responsável por toda a parte de terraplanagem na cidade e tal. E eu lembro que o terreno da Blumenterra, ele ia até um certo ponto. E aí o rio atrapalhava. E aí eu lembro que foi feita uma negociação na época, acho que foi com o Dalton dos Reis, se eu não me engano, que era prefeito. Foi feita uma negociação ali, e aí eles o que fizeram? Eles inverteram o fluxo do rio. Botaram o rio mais para lá. Hoje fizeram o rio numa linha reta. Fizeram o rio numa linha reta, porque o rio não fazia, ele fazia uma curvinha assim. Eles tiraram para a Blumenterra e disseram, não, eu faço aquela tua parte ali. Sabes por que eu lembro bem disso? Porque ali foi feita uma pista do Skol Supercross. Exatamente. E a pista passava ao redor desse... Exatamente, isso aí. Isso aí.
E eu estava lá. E eu posso te dizer que muitos dos alagamentos que ainda hoje acontecem por esse desvio no rio que foi feito, né? Então, assim, foram negociações que foram feitas lá atrás, né? Que também, hoje, para mim, o que foi feito, o que deixou de fazer, para mim não tem importância. Mas eu me lembro dessa época, né? E eu ainda, até hoje, eu não consigo aceitar que nós temos um corpo de bombeiros no lugar onde ele está, que é o primeiro lugar que pega água na cidade, depois da 9 de janeiro, né? E da Pastora Oswaldo Reis. Assim, pô, o bombeiro, que é o que vai salvar, precisa ser salvo. Né? Então isso também é uma coisa que não entra na minha cabeça. Tem tanta coisa que a gente poderia mudar nessa cidade, né? Entendeu? E não é feito nada. Ele daquele ponto que eu tinha falado, por que não acontece? E nós tínhamos ali no parque onde é hoje o Ramiro, nós tínhamos a pista de bicicross, sim, né? Nós tivemos o Ralph da Malve. Ali que era feito os Cross Supercross. Então assim, eu acho que, por exemplo, não era cartódromo, aquele carrinho de Fórmula 1, do seu Naut, tinha uma pista ali. Tinha de aeromodelismo, assim, né? Esses carrinhos de Fórmula 1. Isso, eu lembro. Então, assim, eu acho assim, hoje eu acho o Ramiro, por exemplo, um parque maravilhoso, mas ele é pouco explorado. Né? Eu acho ali na parte de trás da pista de skate, aquela parte ali, ela podia ter sido totalmente remodelada quando foi feito a nova pista. Gastaram horrores para fazer aquela pista ali. Uma pista fazendo. Uma pista. Com o mesmo valor que eles fizeram aquela pista ali, em Criciúma, fizeram uma pista hoje adaptada até para X Games. Profissional. Com o mesmo valor, profissional. E hoje, o skate, Blumenau sempre foi berço de profissionais de skate. A gente teve o Leque, teve o Márcio Testoni, o Junai, teve gente que saiu daqui que, cara, andava o Brasil inteiro, levando o nome do skate. Então, eu vejo o Blumenau, assim, ainda com um berço do skate muito bacana. Mas ele não consegue se profissionalizar, porque ele não tem estrutura para isso. E eu acho que falta um parque, uma pista, algo assim, que para esportes radicais, com paredão de escalada, com skate, né? Coisas realmente que chamassem a atenção do poder público, dizem, pô, a gurizada quer ver isso aqui acontecer. E aí trazer esses grandes eventos. E aí, em contrapartida, faz um evento desse, aproveita a Vila Germânica, faz um show nacional à noite, sabe? Uma das ideias que eu tenho é trazer um centro automobilístico, né, de eventos automobilísticos, automotivos, desculpa, com motocross, com moto, com carro, com arrancadão, mas entregar para a iniciativa privada e construir numa parte da cidade um negócio. E no Anel Viário não tinha pista tinha uma pista de motocross ali, não tinha? Era bem pequenininha. Ali na Silvano Cândido. Que era do menino que faleceu. Do seu Wilson Voss. Do filho do Jackson Wilson Voss, a pista. Aí teve um problema com um taxista que denunciou e fecharam, e ele está até hoje respondendo na justiça. Faz mais de 20 anos. Pista do Wilson Voss. De novo a justiça, viu? E alguns campeões catarinenses ali. E alguns pilotos de Blumenau. Eu lembro meu tio Serginho, hoje já falecido, o Cine Foto Carlos patrocinava os eventos de moto velocidade na Tatutíba. Sim. Então, eu lembro que o Procópio eram patracionados pelo... O Primo foi o meu professor. Ele que me ensinou a pilotar moto. E nós temos aí um menino aí que é o Brazinho. Tem o filho dele, acho que é o filho dele. Não, os filhos não competem. Não competem? Aí é o filho do Milk. Ah, o filho do Milk, isso aí é. Também um baita do menino aí. Super piloto, mas abandonou o esporte. Abandonou? Abandonou. Ele Então... era um super piloto de campeonato brasileiro. Então, olha como o Blumenau é berço de várias coisas, né, cara? A melhor equipe de Santa Catarina é a equipe MotoJap. O Beto faleceu agora recente, faz umas 2 semanas. Marreco. E o Beto Marreco, o pai, né? O filho continua mecânico ali na IVM Motos. E foi a maior equipe de Santa Catarina, MotoJap. Eu me lembro dele que a mulher dele, ele tinha um salão de beleza ali no centro de Blumenau. Sim. Né? Então ela atendia praticamente muita gente aqui de Blumenau. Ele sempre foi ligado à moto, né? Assim, não, ele era um cara incrível, né? Super simpático, um grande preparador, aprendi muita coisa com ele também. Empreendedor, né? Empreendedor, para empreendeu na criar época, uma equipe, né? Que naquela época, nos anos 80, era um negócio absurdo. E ele foi lá, montou a equipe MotoJap, Primo e Procópio e ganhou tudo que eles puderam, eles venceram.
Aí acabei tendo a chance de conhecer o primo. Meu Deus, era um orgulho conhecer o primo. Pô, Até hoje, meu amigaço, né? E o cara tocava muito moto. Não, o primo Muito, Procópio. muito, O Procópio é um engenheiro da prefeitura de Blumenau. Ah, é? É, Eu não sabia. sim. Um Nossa. super piloto. Cara, quando falava do primo e do Procópio, que os caras entravam na pista... os Pô, caras- era uma briga, cara. A gente ia pra ver eles. Depois cara. veio o Brazinho era o fenômeno do Veloterra. Aham. E eu fazia motocross. E quando eu tinha um tempo, eu vinha pro velô, né? Andar no velô com ele. Mas um cara fantástico. Ele tem mais de 30 e poucos títulos de campeão catarinense. Ele é Teve- muito bom. Teve um cara também que é Chumbinho Becker. Ah, o Chumbinho é um fenômeno, né? Esse cara também. Chumbinho é cara- meu amigo pessoal. É. Tive a honra de competir com ele, junto com o Cássio Garcia, Uhum. Sasaki. Chumbinho foi meu mestre também, né? Depois do primo. Foi o cara que me deu up lá na categoria especial do motocross. Japonês voador. O japonês voador é incrível. Era né? animal. Pô. E o Cássio Garcia é Cássio Garcia um também. monstro, né? É. Um cara que saltava pra frente, assim, É. longe, um cara monstruoso. E tudo catarinense, tudo aqui, Né? tudo cria do estado de Santa Engraçado, né? Catarina. Porque assim, a gente trabalhou, eu trabalhei muito tempo como cinegrafista também, trabalhei em TV. Também a escola foi muito bacana. Então nesse você viu ponto, muita assim. coisa impressionante. A gente gravou muita coisa, assim. Eu lembro de um programa do Rodolfo Sestrem, na Sim. FURB TV, chamava-se Esporte e Verdade. 1998, isso. Eu fui fazer fui participar do campeonato de surf em Mariscal e levei uma câmera da FURB TV para fazer umas imagens do campeonato, para passar na segunda-feira no programa do Rodolfo Sestrem. E aí encontrei um cara lá com ultraleve, cara. E eu falei pro cara, pô, vamos fazer um voo aí, cara, para eu fazer umas imagens aéreas. Foi a primeira vez que eu fui fazer imagem aérea com uma câmera. E o cara meio que se perdeu, rapaz, nós caímos com ultraleve, Meu com Deus. câmera, com tudo dentro do mar. Cara, foi um negócio assim. Perdeu a câmera. E eu caí dentro do mar com a câmera gravando. E aí, cara, desmontamos a câmera, lavei com água, botei a... Eu lembro na época que eu peguei a churrasqueira do meu pai, botei um fogo bem baixinho, levantei a câmera, deixei ela no bafo quente para secar e tal. Cara, fechei a câmera funcionando, cara. Uma M2000, nunca me esqueço. A câmera trabalhou tudo. A câmera trabalhou ainda mais 1 ano e meio comigo na FURB TV. E tens esse vídeo? Cara, eu acho que o dos arquivos, a Pô, FURB que legal, soube disso. a FURB TV deve ter isso guardado nos arquivos, né? Eu acredito o Kiko lá da Legal. TV deve ter isso. O Kiko, Galiza, aquela turma ali. Caco, a gente tá, né, se a gente tivesse mais tempo, a gente continuava mais aqui. Mas estamos infelizmente, chegando a ao gente tem final. mais de 1 hora aqui. A gente agradece a tua visita aqui. A gente vai provavelmente trazer de novo aqui, porque tem mais histórias. 1 hora é muito pouco para a gente contar o que a gente conversou aqui. Mas eu vou lembrar de novo, para quem quiser, o livro do Caco, 4 Alimentos e 8 Direções, na Blue Livro, né? Tanto lá na loja do Shopping Parque Europeu, quanto na internet, no site da Blue Livro, pode comprar. É um belo livro, é um belo presente para quem gosta de história, para quem gosta de foto. Eu acho que vale a pena, né? A gente agradece mais uma vez o Caco aqui. E quais são os teus próximos passos, Caco? E assim, Serginho, a pessoa que entrar no meu site, no cacovaldes.com.br, quando ele clicar lá, ele vai ter lá, compre o seu livro aqui, né? Ele pode clicar, é redirecionado automaticamente lá pro site da Blue Livro, ele pode comprar também esse livro através do meu site. É um livro muito bonito, né? Eu vou mostrar de novo aqui, tirar aqui que está dando um reflexo. Caco né? Valdrich, né? Eu acho que os próximos passos agora, eu estou ainda naquele momento eu decolei, porque assim, foi um trabalho muito grande de colocar esse avião para voar, né? E eu digo que é um filho, né? Porque a gestação dele foi muito longa, né? Então agora eu estou colhendo os frutos dele. Então os meus próximos passos, assim, eles estão sendo bem lentos, bem devagares, porque assim, eu quero curtir bastante ele. Porque foi um processo muito doloroso, muito difícil. Esse projeto ele nasceu antes da pandemia, a pandemia veio, ele teve que ser interrompido. Eu perdi o prazo, tive que reescrever o projeto todo de novo, fazer a acessibilidade dele. Isso é um negócio muito bacana que vocês podem mostrar aqui também. Ó. O deficiente auditivo, ele tem a possibilidade de apontar o telefone dele para esse QR Code que está aqui, ó, e aí é narrado todo o livro, né? O cego, Muito top. o cego que não consegue ver as fotos, então a audiodescrição faz a narrativa, né? Então, assim, isso é acessibilidade, né? Que a gente também pensou nessas pessoas, né? Então, quando o Ministério Público
Ministério da Cultura disse, e qual é que vai ser o teu projeto para acessibilidade? Né? Como é que um cego vai poder ver o teu livro? Então a gente teve a possibilidade, que escrever um livro desse em braille é praticamente impossível, Sim. o projeto é super caro, mas você ter ele com uma audiodescrição também é legal. Vai ter mais lançamentos? Eu pretendo fazer mais lançamentos, né? E a gente está estudando agora as cidades, né? Porque assim, tudo tem que montar uma estrutura muito bacana, né? Fazer as parcerias, né? Com as livrarias. Então, mas eu tenho assim 3 projetos que ainda já estão mais ou menos bem encaminhados, e mais 2 livros e uma instalação, que aí é um projeto inusitado ainda, que eu prefiro ainda não mencioná-lo, porque ele está num processo de incubação, né? Então essa incubadora, ela é uma coisa inusitada que as pessoas ainda não viram, né? Mas ela tem uma ideia mais ou menos parecida com a instalação do Salvador Dalí, mais ou menos nesse sentido. A gente vai fazer uma coisa bem diferenciada. Caco, muito legal, obrigado pela tua presença. Conta com a gente para te ajudar na divulgação desses próximos trabalhos. Eu quero estar presente, eu não conheci esse teu trabalho aí, fiquei bastante impressionado. E mais uma vez te agradecer. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E quem sabe na próxima a gente vai trazer o vídeo desse voo aí. As Esse programa, isso vai ser interessante. Esse programa eu gostaria muito de tê-lo. Eu vou, inclusive, até vou mandar uma mensagem para o Kiko, que me aguçasse agora. Prepare isso aí que eu estou bem curioso com essa história. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.